Deus tem feito coisas grandes em nosso meio. Desde que o nosso pastor viajou, nós podemos ver que a mão de Deus, ela continua sobre este lugar, sobre esta casa. A glória dele tem sido derramada aqui. E não será diferente hoje. Eu falei ontem que eu ia anotar e anotei, diácono Clayton. A lenha de ontem é a cinza de... Vamos repetir isso? A lenha de ontem é a cinza de... Então nós já retiramos a cinza e já temos lenha nova para enxertar. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo de número 7. Vamos a partir do versículo de número 6. Está escrito assim: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Vou repetir o versículo 7, não vou prosseguir não. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? Glória a Deus. Aleluia. Tome o seu lugar, com a sua Bíblia aberta ou fechada, como você preferir. Deus abençoe a vida dos obreiros. Evangelista Marcelo, palavra abençoada. Se você quer que alguém lave os seus pés amanhã, lave o de alguém hoje. Violentíssimo o que ele falou aqui, irmãos. Tremendo mesmo. Meus irmãos, ainda bem que hoje é início da semana, viu? Semana passada já acabou, amém? Então a mensagem do diácono Guilherme foi semana passada, do presbítero Jefferson foi semana passada, e nós começamos outra semana hoje. Senão eu ia ter que passar a oportunidade. Rapaz do céu, viu? Meus irmãos, nós estamos envolvidos em algo extremamente tremendo da parte de Deus. Dentro da perspectiva do calendário bíblico, esse é o mês de Sivan, que tem por tempo determinado Pentecostes, e não é algo inventado por homem. Já ficou muito bem claro aqui, com um embasamento bíblico, que o que nós estamos envolvidos é bíblico. Quando nós vamos para Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, nós vamos ver que é Deus que estabeleceu as festas. E quando Deus estabelece a festa no Antigo Testamento é chamado de Shavuot, e no Novo Testamento vai ser chamado de Pentecostes, porque é uma palavra grega, e no Antigo Testamento uma palavra hebraica, como o diácono Guilherme já disse aqui. Deus vai instituir esta festa, e quando ele tira o povo do Egito, ele vai falar para o povo acerca daquilo que ele está instituído. E em Levíticos capítulo número 23, Deus vai dizer que quando o povo chegasse na terra, que plantasse na terra, a partir daí eles comemorariam, celebrariam a festa de Pentecostes. Porque os irmãos há de convir comigo que não tem plantação no deserto. Deserto não é lugar de plantar. Deserto é um lugar de passagem. E haja vista que os irmãos sabem disso, que o período que peregrinaram no deserto, totalizando 40 anos, não foi bênção, mas foi juízo de Deus. Porque quando eles estavam na fronteira da terra prometida, ao ponto de atravessarem e tomar posse da terra, Deus vai mandar Moisés enviar 12 espias até a terra, e quando eles voltam, 10 têm um relatório e 2 têm outro relatório. Por causa do relatório de 10,
que inflamam a terra, dizendo que era impossível tomar posse da terra, toda a congregação de Israel vai murmurar. E por esta murmuração Deus diz: cada dia que vocês espiaram a terra, vai ser um ano peregrinando no deserto por causa da murmuração. Ou seja, o deserto para eles, o período do deserto, foi juízo de Deus, não foi bênção de Deus. Porque Deus disse: toda a geração de 20 anos para cima vai rodar no deserto, vai morrer e não vai tomar posse da terra. Então nos leva a pensar: será que teve comemoração do Pentecostes no deserto? Uma vez que Deus disse que vai ter a comemoração depois de 7 semanas após a primícia do primeiro fruto que é tirado da terra, como está escrito em Levítico 23. E após aquele primeiro fruto que é tirado, levado perante o sacerdote, depois dali conta-se 7 semanas e celebraria a festa de Pentecostes. Mas o que vai celebrar? É colheita. Mas como vai celebrar colheita se não tem colheita no deserto? Então nos leva a pensar que o povo começou a celebrar depois dos 40 anos, quando eles entram na terra de Canaã. Agora veja, os irmãos, que há milênios se passaram. Não foi uma década, não foi um século, foi milênios que se passaram até Atos capítulo de número 2. Durante muitos anos a festa de Pentecostes foi celebrada, irmão. E a ênfase do Pentecostes, ou do Antigo Testamento, que é Shavuot. Quando eu falar Pentecostes ou Shavuot, você sabe que é a mesma coisa. A ênfase é a celebração pela colheita, pela safra. E era uma vez por ano. Então todos os anos tinha celebração. Todos os anos eles já sabiam o que fazer. Existia uma norma, uma regra do sacrifício que era feito, o que eles deveriam trazer, o que eles deveriam fazer, eles já sabiam de cor, irmãos. E ano após ano, tudo isso foi acontecendo. Acontecia em um ano, no outro ano eles já tinham a data certa para acontecer novamente, para celebrar novamente. E assim se passaram muitos anos, eles celebrando a festa, a celebração pela colheita que tiveram. Mas nunca nada mudou, nunca nada foi diferente, sempre foi aquela mesma coisa. Só que chegou um momento que Deus resolveu, na festa de Shavuot, de Pentecostes, trazer um divisor de águas para a história do universo. Chegou um dia, é bom que nós fixamos isso em nossa mente. O que está acontecendo em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, até então não tinha nada a ver com Shavuot, com festa da colheita. Não tinha nada a ver, irmãos. Era algo isolado do Espírito Santo. Desde o Antigo Testamento já se fala sobre o Espírito Santo, mas nunca teve nenhuma menção dele acerca de Pentecostes, acerca da festa da colheita. Só que Deus marcou esse dia para marcar a história. Eu vou repetir, irmãos, porque eu gosto, não porque você não entendeu. Todos os anos foi a mesma coisa, mas chegou uma data que Deus falou: este ano vai ser diferente, esta data vai ser diferente, este ano não vai ser como os outros anos, esta data não vai ser como as outras datas, porque neste ano eu vou fazer algo diferente no meio deles. Aleluia! Oh glória! Foram milhares de anos vivendo a mesma coisa, a mesma celebração. Mas quando chegou este tempo aqui, irmãos, e houve toda uma preparação, vocês sabem disso, para que isso viesse a acontecer. Porque o Espírito Santo é uma promessa. O Espírito Santo, o Pai o prometeu através dos profetas, o Pai o prometeu através de Jesus. Jesus só sentaria à destra de Deus quando o Espírito Santo viesse, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não desceria. Já foi pregado aqui. Então neste momento houve uma construção para que viesse a acontecer a descida do Espírito Santo. Mas isso nos impacta, diácono Derquian, porque anos após anos foi a mesma coisa. Mas este ano Deus
Deus disse: eu vou marcar a história de Israel. Não foi só isso. Eu vou marcar a história do povo de Israel. Eu vou marcar a história do mundo. A terra não foi mais a mesma depois da descida do Espírito Santo. Oh, aleluia! Aleluia! É que nós focamos somente no Pentecoste. Quando falamos Pentecostes, lembramos de línguas estranhas, pulo, sapateio, e nós fazemos parte deste mover. Mas nós precisamos entender que a descida do Espírito Santo foi um divisor de águas para a história, foi um divisor de águas para o universo, irmão. A ação de Deus, cooperador Fábio, era só em Israel e para lugar nenhum mais. A ação, o poder, o mover, a mão de Deus só agia em Israel, em lugar nenhum mais. Somente Israel, o povo seleto, tinha ação de Deus, tinha o mover de Deus, tinha o poder de Deus. Mas quando o Espírito Santo desce, em Atos capítulo 17, a Bíblia vai deixar bem claro, irmão, quando Paulo e Silas estão pregando, e os judeus não aceitam a pregação deles, porque quem prega Cristo assim não é muito aceito, não. Eles pregavam Cristo, não foram muito aceitos. Chegaram na casa de Jason para pegar Paulo e Silas. Aí eles disseram: chegou aqui. Quem que chegou? Aqueles que têm transtornado o mundo. Como que transtorna o mundo? Somente com o poder do Espírito. Aleluia! Somente com o poder do Espírito Santo é que todas as pessoas são capacitadas por Deus, tem o agir de Deus na vida. Em Atos 2 mesmo, Pedro pregando, ele diz que a promessa diz respeito a vocês, a vossos filhos, mas também àqueles que estão longe, a tantos quantos o Senhor resolveu chamar. Então, meu filho, quem tiver problema com nós, que eles continuem tendo problema. Foi Deus que resolveu nos chamar. Quem tiver algum problema com nós, que eles venham continuar com o problema deles. Nós não temos problema nenhum, porque quem nos chamou foi Deus, quem nos escolheu foi Deus, quem nos trouxe foi Deus. Será que tem escolhido de Deus aqui nesta noite? Então que fique bem claro aqui. Se fosse antes da descida do Espírito Santo, isso tem que ficar bem claro. O evangelista Marcelo jamais assumiria essa tribuna para dar uma palavra. Que fique muito bem claro quem cantou hoje. A senhora jamais subiria nessa tribuna para cantar. Se fosse no tempo antes da descida do Espírito Santo, o Senhor jamais faria o mover que foi feito aqui ontem. Os tangedores jamais subiriam aqui. E eu vou dizer mais: você jamais entraria num templo como esse para adorar aquele que vive, aquele que reina, mas aprove ele te chamar. Aleluia. Então, irmãos, eu não quero aqui fazer apologia a pobre ou a rico, porque há muito tempo a pregação foi assim. Parece que ser pobre demais era qualidade para ser escolhido. Em outros tempos, ser rico demais, qualidade para ser escolhido. Eu quero que você foque o olhar em Israel e tudo que é fora de Israel neste momento. Tudo que se diz Israel se diz Deus, mas tudo que se diz fora de Israel se diz desconhecedores de Deus. Ou pelo menos se dizia. É para agradecer hoje, irmão. Hoje é para agradecer. Hoje é para ser grato hoje. A Bíblia fala de 3 povos e somente 3 povos e nenhum mais. Inclui todos em 3. O primeiro são os judeus, ou Israel, o povo seleto. O segundo, os gentios. E depois vem Cristo dizendo: sobre esta rocha
eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é isso? Existe 3 povos: judeu, gentil e igreja. Quem não era judeu é gentil, ponto com, ponto final, e acabou. E a palavra gentil aponta para aqueles que são desconhecedores de Deus, que estão afastados de Deus. Que isso fique bem claro para nós. Olha o texto que nós lemos, irmãos. A Bíblia diz que neste momento que Deus resolve descer com o Espírito Santo, aqueles que estão descendo do cenáculo, o lugar escolhido para eles receber o Espírito Santo, estão descendo. Imagino, com certeza teve que ter alguma escada descendo. E aqueles que estão em volta, todo Israel estava ali para a festa, irmãos. Todo Israel estava ali porque é festa de peregrinar. Todo ano tinha que ir. Só que milhares de anos se passaram e eles nunca viram acontecer o que estava acontecendo ali. Quando eles olhavam para aqueles que estavam descendo do cenáculo, a roupa era a mesma do ano passado. O estilo do cabelo era o mesmo do ano passado e dos outros anos anteriores. Quando olhavam para os rostos deles, sabiam quem eles eram, irmão, de onde eles vinham. Mas desta feita aqui, quando olharam para eles, ficaram perplexos, ficaram impressionados, porque eles olhavam, imagino eu dizendo: a roupa é a mesma, o cabelo é o mesmo, mas o jeito de falar não é o mesmo. A face não é a mesma, tem alguma coisa diferente. O presbítero Jefferson, de uma forma explanada aqui, explanou muito bem sobre as 12 tribos. E a tribo de Zebulon é a que caiu por sorte nas terras. Quando Josué 19 vai descrever, e ele recebe a bênção de Jacó, no capítulo de número 49 de Gênesis, em Deuteronômio 33, a bênção de Moisés. E você vai ver que as bênçãos vai ser apontando para a mesma coisa, que eles morariam em uma terra onde seria paralela com o mar. Eles teriam saídas marítimas, seriam portos de navios. E é isso que vai acontecer, essa profecia vai se cumprir. Mas foi pregado aqui que por um determinado momento houve trevas nessa terra. Por que, pregador? Porque houve uma mistura de gente nessa terra. Portanto, que em Mateus capítulo 4, quando Jesus vai falar acerca desta passagem, do cumprimento dela, nós vamos ver, assim como em Isaías capítulo 9, do 1 ao 6, que esta terra é chamada de Galileia dos gentios. Repita comigo: Galileia dos gentios, que estava em uma posição ao sul de Israel. Entenda isso aqui, irmãos. Galileia dos gentios aqui é por causa da mesclagem do povo que habitava neste lugar. Era um povo mesclado, era um povo gentil, um povo judeu, tudo misturado. Ou seja, quando os judeus do norte, por exemplo da Judeia, de Jerusalém, que era a capital, olhavam para aquele povo, os desprezavam. Eles não tinham valor nenhum, porque era tido como povo gentil e não judeu. Olhavam para eles e aí saiu a expressão bronco, que significa caipira, um povo sem posição, um povo sem uma genealogia que comprova a descendência, um povo que não tem história, um povo que não tem credibilidade. Galileia dos gentios. Só que tem uma coisa, irmãos: o menino resolveu nascer. Só que a gente só foca nisso, né? Isaías 9:6.
Coloca aí do 1 ao 6. O menino resolveu nascer. Quando o menino nasce em Judá, nas terras de Judá, em Belém de Judá, cidade de Davi. Só que tem uma coisa, Deus chega e fala, ó, vão para o Egito, se esconde lá, até que Herodes desfaleça, porque queria matar todos os inocentes, você sabe da história. Só que quando eles passam um tempo no Egito, a Bíblia diz que por sonho, Deus avisa de novo, pode voltar, porque aquele que queria vos matar, eu já o matei, já está morto. E eles retornam, só que eles não retornam mais para a região da Judéia, para a região aonde tinha os príncipes, os bacanas. Não, a Bíblia diz que eles vão para Nazaré. E a região de Nazaré é a região da Galileia, que tem o título Galileia dos Gentios. Porque até aquele momento foi a Galileia dos Gentios, um lugar onde tinha treva, onde tinha morte, onde tinha obscuridade. Mas Jesus foi para lá morar. Aí olha o que acontece. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte resplandeceu-lhes a luz. multiplicado este povo, a alegria aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como se alegram na colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que passava sobre eles, e a vara lhes feria os ombros, e o cetro do opressor, como no dia dos midianitas. Versículo 5: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, não é a eloquência da palavra, mas escute isso, por favor. Quantos entendem isso? Isso aqui arremete para nós. A Bíblia diz que Jesus, ele foi criado em Nazaré, periferia, irmão, lugar desprezado. E ali nós vamos, quem estuda a Bíblia sabe, ali está Magdala, como nós estávamos vendo, ali está Cafarnaum. E pasmem vocês, mas aqueles que mais marcaram a história dos escolhidos de Jesus saiu da Galileia. Pedro, João, Tiago, Mateus, André, Filipe, Natanael, tudo saiu da Galileia dos Gentios. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Às vezes a gente fica não querendo falar o que a gente escuta muito, mas é a verdade, então tem que ser falado, irmãos. Eles poderiam ter ido nos mestres de Israel da época, eles poderiam ter ido em Gamaliel, eles poderiam ter procurado Anás, Caifás, para poder indicar alguém. Jesus poderia ter feito isso, ele poderia ter procurado os melhores em Jerusalém, mas a Bíblia diz que ele andava percorrendo pelo mar da Galileia, e foi ali que ele escolheu o pescador, foi ali que ele escolheu quem era desprezado, foi ali que ele escolheu.
Aleluia. Você pode levantar uma mão. Você pode levantar uma mão. Você pode levantar duas mãos. Você era desprezível, mas Ele te chamou. Você não era ninguém, mas Ele te chamou. Você era gentil, mas Ele te fez igreja. Será que tem alguém que possa celebrar isso aqui? Será que tem alguém que pode celebrar? Celebra Ele. Xerrecidre que mederevácia. Dai cho que vederrecimia. Eleito de que avande residria. Emeito de que vedere manda racedria. Elebaito de que abandora bande que nesidria. Era treva, mas a luz resplandeceu. Era morte, mas a luz resplandeceu. O menino nasceu e percorreu, meu filho, a Galileia onde você estava enfiado. O menino nasceu e percorreu a Galileia onde você nasceu. Foi Ele que resplandeceu a luz. Aleluia. Aleluia. Não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós, e vos nomeei, e vos designei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Não foi você, meu filho, que me procurou, não foi você que me escolheu, foi eu que fui até você, fui eu que fui até você. Ai, que avácia. Vai cair uma unção de aquebrantamento aqui nesta igreja hoje, mano. Eu não sei nem se dá para terminar a mensagem, e eu não tenho problema com isso. Mas se tem uma pessoa aqui que é grato, se tem um jovem aqui que é grato, se tem um homem aqui que é grato, se tem uma igreja aqui que é grato. Onde eu nasci, de onde eu vim, do chão duro, a única palavra que eu escutei profética foi: é daqui pro caixão, não tem jeito, não vai dar em nada, não vai honrar a família, não vai honrar a família que veio. Mas olha onde nós estamos, irmão, porque Ele passou na Galileia. Ele passou na Galileia da minha e da sua vida. Ele passou na Galileia da minha e da sua vida. Eu não procurei Ele, diácono Danilo. Eu não procurei Ele, irmão. A minha esposa conta que ela passava pela frente da Igreja Batista Nacional, na favelinha onde nós morávamos, e ela ouviu um hino. E este hino chamou ela para dentro. É isso mesmo. Ela não procurou. E através dela, eu fui parar lá dentro com vergonha. Mas depois do culto eu fui na frente e disse: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Súbia. Nós não procurávamos Ele, mas Ele nos achou.
Manda a ciência explicar isso, irmão. Manda psicólogo entender isso. Manda psiquiatra entender isso, explicar isso. Não tem explicação um negócio desse. Como eu vou achar alguém que eu não estou procurando? Como eu vou achar alguém que eu não estou procurando? É por isso que a fé do crente, irmão, não tem como entender com raciocínio lógico. É por isso que o que nós fazemos aqui não tem como entender com raciocínio lógico. É somente por fé. É somente por fé. É somente por fé. Ai, eu podia chegar aqui e dizer para você, irmão, Deus te tirou das drogas, da cocaína, e é verdade, da bebida, mas vocês entenderam o que eu quis dizer nesta noite? Independente se você não é Israel, você é desconhecedor de Deus, seja cachaceiro ou seja rico, seja pobre ou seja rico, não interessa, não faz parte do povo de Israel, não era povo de Deus, mas agora você é. Por que, pregador? Porque a parede da separação foi quebrada. E como que foi quebrada? Pela espada da cruz. Pela espada da cruz. Assim dequecia elemantou derrebicho residri que leva. Ramos da oliveira verdadeira que era Israel, Deus quebrou. A Bíblia diz, irmão, esse texto é tremendo demais. Salmo de número 80, a Bíblia diz que Deus tirou Israel do Egito. Em uma figura, em metáfora, ele diz, como uma videira, ele o trouxe e limpou o lugar aonde iria plantar, ou seja, Canaã. Está no contexto que eu estou pregando, irmão. Ele trouxe a videira, limpou o lugar e plantou esta videira, mas por causa da desobediência dessa videira, por causa do pecado desta videira, por causa da idolatria desta videira, o salmista diz que Deus abriu a cerca e como javali o inimigo entrou e devastou esta videira. Aí Paulo vai dizer no capítulo 11 de Romanos que os galhos verdadeiros da videira verdadeira foram quebrados, mas nós, jambuzeiros brabos, vamos enxertar. Meu Deus, oh glória, oh glória, oh glória. E agora, pregador, e agora Pedro está dizendo, o javali está rugindo, o javali está bramando, o javali está rugindo, mas aonde que o javali está? Está ao derredor, bramando, querendo tragar a oliveira. Mas tem uma coisa, meu filho, esta oliveira agora está protegida, está cercada, está guardada, está guardada. Ele foi na Galileia onde você estava, te pegou e te enxertou na videira verdadeira, e agora você tem fruto, você dá fruto, agora você faz parte. Eu quero convidar somente os gratos nesta noite a se colocar de pé. Eu quero convidar somente aqueles que são gratos. Ei, Shirio de Kessidria, ei, Chanderemia Levácia,
Eu não procurei nada para te impressionar, irmãos. Eu não procurei nada para impressionar você. Nós não precisamos disso. Somos impactados aqui todo culto com uma mensagem de Deus. Mas eu senti de Deus de dizer isso aqui. A mensagem que eu trouxe nesta noite é para refletirmos em nós mesmos quem nós éramos e quem nós somos agora. Quem nós éramos e quem nós somos agora. E observe, irmão, que eu falei algo diferente. Eu nunca ouvi ninguém falar isso aqui. Eu falei algo diferente. Por que, pregador? Para não trazer uma mensagem como quem está dizendo que nós éramos beberrões, drogados, e agora estamos aqui porque no mesmo meio que tinha os beberrões, os drogados, tinha as pessoas de boa. No mesmo meio aonde tinha alguém usando droga, tinha aquele. Não, para mim não serve, não, estou aqui. É ou não é, irmãos? Só que independente, é isso que nós precisamos entender. Afastados estávamos da glória de Deus, carentes da sua glória, não o conhecíamos, estávamos afastados. Independente de quem você é ou deixou de ser, se você não tem sangue, se você não nasceu em Israel, se você não é um judeu legítimo, se você não faz parte, você era desconhecedor de Deus. E se tem alguém aqui nesta noite que não tem, mas se tivesse eu ia falar mesmo, que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, não conhece a Deus, não é filho de Deus, está afastado de Deus, porque a Bíblia aqui diz isso. Isso não pode virar algo normal em nosso meio, não, irmão. Diácono Derquian pregou aqui de forma maestrica domingo passado, dizendo: não podemos tratar com normalidade aquilo que é fora do normal. Não podemos tratar a igreja como algo comum. Não podemos tratar tudo isso que nós vivemos aqui como algo rotineiro, que acontece num domingo e no outro vai acontecer de novo. Que negócio é esse, rapaz? O Pentecoste foi mudado. O Pentecoste foi mudado. Era só celebração da colheita e da lei, mas teve um dia que Deus disse: eu vou mandar o meu Espírito, eu vou fazer algo novo. Cadê os gratos que estão aqui? Cadê os gratos que estão aqui? Cadê aqueles que sabem agradecer? Cadê aqueles que vão celebrar? Foi Ele, meu filho, que te chamou. Foi Ele que te trouxe. Foi Ele. Sidria, amante, Sidria. A irmã Mili vai cantar. A irmã Mili vai cantar aqui. A irmã Mili vai cantar. Mas antes dela subir, eu já disse para as outras, não poderia ser diferente com você. Uma jovem cheia de talento, irmão. Uma jovem cheia de graça. Uma jovem cheia de unção, como as outras, como os demais. Eu só estou dizendo isso aqui para contextualizar a minha mensagem. Mas como eu disse e volto a repetir, se fosse antes da descida do Espírito Santo, ela não conseguiria fazer o que ela vai fazer aqui agora. Então, todas as vezes que nós, pregadores, cantores, ou qualquer pessoa que oficializa alguma coisa na obra de Deus, quando entrar por essas portas, faz como o salmista: entra pelos átrios com ações de graça. Porque você era como aquele coxo lá, meu filho, que mal na porta pedindo esmola. Mas hoje você pode entrar. Hoje, olha aqui, hoje você pode subir. Hoje você pode entrar. Por que, pregador? Porque o anônimo escritor aos Hebreus diz no capítulo 9, versículo 20 da carta aos Hebreus, que existe um novo e vivo caminho que foi aberto. É aberto pelo sangue. Pelo sangue. Você tem acesso. Você tem acesso. Adore a Ele quem acredita. Adore a Ele quem acredita. Adore a Ele quem acredita. Você tem acesso. Você tem acesso. Você tem acesso. Você tem acesso.
Cadê os adoradores que são gratos aqui? Cadê os adoradores? Tendes ousadia, tendes ousadia. Não seja tímido, meu filho. Pode entrar, pode entrar. O acesso está liberado. O acesso está liberado, está liberado, está liberado, está liberado, está liberado. Pode entrar. Acesse ao Pai nesta noite. Acesse ao Pai nesta noite. Acesse ao Pai. Você tem acesso a seu Pai. Você tem acesso a seu Pai. Você tem acesso. Ai, tchô. De que me dereva súpia, elemanto de que via súpia. Olha aí, Jesus, tem uma geração de gratos aqui. Tem uma geração aqui, meu Pai, que entende que foi o Senhor que chamou, que foi o Senhor que escolheu. Tem um povo aqui que entende que eles não te procuraram, mas o Senhor foi de encontro a eles. Será que tem alguém aqui? Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. 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 Eu sei que Deus tem mais
Você não era amado, mas Ele